Irmãos, a graça e a paz de Jesus. Espero que os irmãos, mesmo a despeito de todas essas lutas, essas crises, mas espero que os irmãos estejam bem na graça do Senhor, guardado nele, porque os que confiam no Senhor prevalecerão. Amém, meus irmãos? Queria compartilhar com os irmãos uma palavra hoje, nesse vídeo, uma palavra a respeito de restaurando os fundamentos. A palavra que eu quero dar como base está no livro de Salmos, no capítulo 11, no versículo 3, que diz assim: ora, destruídos fundamentos, o que poderá fazer o justo? Essa indagação, essa pergunta do salmista Davi, ele fala assim: destruindo os fundamentos, o que poderá fazer o homem? Porque sabemos que todo alicerce, toda construção, se os fundamentos estiverem comprometidos, toda a estrutura vai estar comprometida. Sabemos que a base, ela é, o fundamento é a base para qualquer coisa. Então, o inimigo sabe que se destruir os fundamentos, não há nada que possa fazer. E eu queria, hoje, falar a respeito de 3 fundamentos que precisam ser guardados, 3 fundamentos que precisam estar bem alicerçados para que a nossa vida seja bem edificada. 3 fundamentos eu quero falar. Que você olhasse na sua vida como que está esses 3 alicerces. Era como se fosse uma sustentação de 3 colunas que é fundamental para a sustentação dessa obra. E que enquanto tivesse, que o Espírito Santo, enquanto tivesse passando por essa palavra, que o Espírito Santo colocasse no seu coração como que estão os seus fundamentos. O primeiro fundamento que não pode ser destruído, e o inimigo sabe disso, o inimigo ele trabalha dia e noite para destruir esses fundamentos. Mas eu quero dizer uma palavra para você, que a Bíblia diz que nenhuma arma forjada pode contra os filhos de Deus. E que ainda que o exército se levante contra a sua casa, contra a sua vida, não vai prevalecer se você estiver guardado na rocha eterna, que é a palavra do Senhor. Amém, igreja? Primeiro fundamento, meu irmão, que tem que estar sobre a nossa casa é Deus. Deus é o nosso fundamento, Deus é a nossa rocha. A Bíblia chama Deus de rocha eterna. E para lá corre os justos e encontram em segurança, conforme diz Provérbios 18:10. Deus, primeiro fundamento é Deus. Há muitas vidas destruídas, há muitas famílias destruídas, há muitas pessoas se desviando, porque Deus não é a base do fundamento da sua casa. Há um grande ataque do inimigo tentando fazer com que as pessoas não acreditem em Deus. Há um grande número de pessoas ateus. Ateu é aquele que não acredita em Deus. Mas há muitos ateus práticos, é aqueles que acreditam em Deus, mas Deus não decide no dia a dia da sua vida. Deus é um fundamento. Deus tem que ser verdade. Quem é Deus para você? Soren Kierkegaard, um famoso filósofo dinamarquês, ele dizia assim que não é importante saber se o cristianismo é verdadeiro. O importante é saber se o cristianismo é verdadeiro para mim. O Evangelho de Cristo é verdadeiro para você. Deus é real na tua vida. Deus, ainda que venha um monte de teses e comprove que Deus não existe, mas para você, você já experimentou Deus. A palavra de Deus diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Deus, ele não pode ser palpado, Deus ele não pode ser visível, Deus não pode ser experimentado num laboratório de ciência, mas Deus ele pode ser percebido, Deus ele pode ter comunhão. A Bíblia diz que Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Se você entregar sua vida a Cristo, se você fizer um compromisso com Deus, se você pedir para que Deus venha morar na tua vida, que você se pedir para que Deus venha ao teu encontro, dá um passo em direção a Deus, e Deus dará 1000 passos em tua direção, isso você vai ter uma experiência com Deus. Que Deus seja a base da tua vida. Eu nunca vi um exército, eu nunca vi uma nação, eu nunca vi uma pessoa derrotada cujo Deus estava sobre a vida dela. Todas as pessoas na Bíblia que estavam com Deus prevaleceram.
Todas as pessoas. Primeira base que não pode ser destruída da nossa vida, Deus. Deus tem que estar no trono do teu coração. Deus tem que ser a base do teu coração. Muitas vezes nós tiramos Deus do trono do nosso coração. E aí quando nós tiramos Deus do trono do nosso coração, nós vamos nos desviando, nós vamos nos devagando, vai vindo tristeza, vai vindo incerteza, vai vindo ansiedades, vai vindo medo. E às vezes a pessoa pergunta, Deus, o que está acontecendo? Deus, o Senhor me abandonou? Não, Deus nunca nos abandona, mas muitas vezes você abandona Deus, você deixa de buscar a Deus. E Deus quer aqui ser o alicerce da tua vida, quer ser a torre forte. Deus quer ser, te abrigar, assim como uma galinha junto aos seus pintinhos. Deus quer te dar abrigo, segurança, conforto, em nome de Jesus. Segundo fundamento, que não pode ser destruído de forma alguma. Família. Família é o nosso bem maior. Família é o solo onde nós vamos caminhar durante toda a nossa vida. A família é a base, é a família que nos dá base para as nossas emoções, é na família que nós encontramos conforto, segurança, é na família que nós encontramos apoio. A família é a base de toda a sociedade. E não pode ser destruído o que você tem feito com a sua família. Você que é filho, você tem sido filho insensato. Provérbios capítulo 19, versículo 13 diz que o filho insensato é a desgraça para os seus pais. O filho insensato é aquele filho que não tem valores próprios. É aqueles filhos que não têm firmeza no caráter. É aqueles filhos que desculpa a expressão, mas Maria vai com as outras. Você como mãe, você tem sido uma mulher que edifica a sua casa. A Bíblia diz, Provérbios 14, uma mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata destrói. Você tem edificado a sua casa? Ou você é aquela mulher que só reclama, só tem queixas, só consegue ver o lado ruim de tudo? Que parece que os filhos dos outros é melhor, que os filhos dos outros têm qualidades, têm virtudes e os seus não têm. Parece que o marido da vizinha é sempre melhor, o marido das outras tem virtude e o seu não tem. Você não consegue ver virtudes dentro da sua casa, que só reclama, só murmura. Você tem destruído esse fundamento que é a família. Marido, homem, você tem sido um homem de Deus, você tem sido um padrão, você tem sido um exemplo. Nós precisamos de referência, ser referência para os nossos filhos. Os nossos filhos, eles precisam olhar para nós como pais e falar assim, olha, quando eu crescer, eu quero tratar a minha esposa assim como meu pai trata a minha mãe. A filha, quando crescer, fala assim, eu quero ter um marido assim como meu pai é para minha mãe, que sejamos um exemplo de honestidade, de caráter, um exemplo de pessoa compromissada com Deus. Nesse mundo de hoje que falta referenciais, no mundo de hoje que falta pessoas que sejam exemplo, que você, pai, que você, homem, seja um exemplo dentro da sua casa, porque a família é o nosso bem maior. A maior bênção que Deus te deu aqui na terra é a sua família. Não despreze a sua família, porque é a bênção de Deus. Se você desprezar esse fundamento, é certo que vai vir desgraça, desordem, derrota para a sua vida. Terceiro fundamento que eu quero compartilhar com você nesse vídeo. O primeiro fundamento é Deus. O segundo fundamento é a família. O terceiro fundamento é a igreja. A igreja é o corpo vivo de Cristo. A igreja é o lugar onde nós encontramos alimento espiritual. A igreja é a comunhão dos santos, dos remidos. A igreja é a multiforme graça de Deus. A igreja é o lugar onde nós edificamos e somos edificados. A igreja é esse fundamento que tem que ter na nossa vida. A igreja é onde os nossos filhos aprendem a base da sua vida, a palavra de Deus. É na igreja que você, mulher, aprende a ser mãe, a ser esposa, a ser uma mulher virtuosa. É na igreja você, homem, que aprende a ser um homem de honra, um homem de verdade. A igreja traz esses valores. A igreja tenta resgatar a sociedade de uma família.
Ah, meus irmãos, Hebreus capítulo 10, o versículo 25 diz assim: não abandone as suas congregações, como é costume de alguns, antes exortando e admoestando, antes que venha aquele dia. Há muitas pessoas, meus irmãos, deixando as suas igrejas. Há muitas pessoas, meus irmãos, que não estão dando devido valor para a sua igreja, não se compromete com a igreja. E a igreja é esse fundamento. A igreja é esse corpo vivo de Cristo. A igreja é você que faz. Uma igreja forte são igrejas de pessoas compromissadas. Nós temos que parar com isso de achar que igreja é coisa para o pastor que é responsável, os diáconos é responsável. Todos nós somos responsáveis. Primeiro, a igreja tem como ela existe para adorar a Deus. Segundo, a igreja existe para proclamar o Evangelho de Cristo, para ensinar a palavra de Deus. A igreja é fundamental para as nossas vidas. A igreja do Senhor, o Senhor ama a sua igreja, o Senhor vai vir buscar a igreja e você faz parte da igreja do Senhor. Essa igreja militante, essa igreja que luta, a igreja que no mundo não é a igreja triunfante. O nosso triunfo não é aqui, a Bíblia diz que o nosso triunfo é lá na glória. A igreja que milita, a igreja que luta, a igreja que de vez em quando sofre alguns reveses. Mas a igreja do Senhor, ela há de permanecer até a volta do Senhor. Que você, em nome de Jesus, faça parte da igreja do Senhor. Se comprometa com a igreja do Senhor. E você vai ver que esse fundamento, Deus vai te dar vitória e você vai ter uma vida abençoada. Destruídos os fundamentos. Salmo 11, versículo 3. Destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Nada. Se tiver destruído esses fundamentos na tua vida, se Deus não estiver no trono do seu coração, se a sua família, se você não tem sido bênção, não tem valorizado a sua família, se a igreja para você não dá o devido valor à igreja, você não sabe o valor que a igreja tem, nada pode te dar uma vida bem-sucedida, vitoriosa. Mas se esses valores estiverem visíveis, se esses valores estiverem no seu coração, Deus, família e igreja, pode o inferno se levantar, pode o exército se levantar, mas você vai ser mais que vencedor em Cristo Jesus, porque você vai estar numa base forte. Terminando, Mateus capítulo 7, a partir lá do versículo 45, vai falar do exemplo de uma casa edificada numa rocha e uma casa edificada sobre areia. E diz que veio a tempestade, veio os ventos, veio o temporal. E a casa que estava edificada na rocha permaneceu firme. Mas a casa que estava na areia veio a ruína. Se a sua vida estiver firmada na rocha, Deus, família, igreja, não importa a tempestade, mas você vai prevalecer em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e vamos andar em vitória em nome de Jesus.